Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, eu estava analisando o Salmo 19. Interessante que eu sempre gostei desse salmo e sempre o estudei. Mas é impressionante como a nossa perspectiva muda quando nós descobrimos a verdade a respeito da Terra plana. Porque isso hoje não é ensinado no ambiente da cristandade. E nunca foi. Nos seminários teológicos não é ensinado. Nem ao menos é referido a respeito disso como uma teoria, por exemplo, da Terra plana. Quando eu estudei teologia, não teve isso. Nunca vi ninguém mencionar, nem mesmo como teoria, a Terra plana. Como nós temos estudado aí, que aparecem em diversas culturas através do mundo, a existência de uma cosmologia totalmente diferente da cosmologia que nos ensinam desde criancinhas no sistema educacional da atualidade. Então, isso não é mencionado, jamais. Não sei agora, se isso vai acontecer, vai haver alguma mudança com a explosão aí, com acesso à internet, a uma mídia paralela que não se adequa, não está subordinada a essa mídia, aí essa grande mídia, o mainstream mídia, não é? Pois bem, então eu lia esse salmo e ficava pensando assim na grandiosidade das distâncias inimagináveis de um universo sem limite, uma coisa assim. E a gente pensa, e começa a elucubrar, até mesmo a possibilidade de outros mundos. E eu estava conversando com um rapaz que ele é espírita, e é claro, ele acredita, é lógico, no heliocentrismo. Porque o heliocentrismo e toda essa teoria, essa imaginação, toda essa cosmovisão do fantástico, fantástica, de que navegamos em um universo incomensurável, impossível de se medir, gigantesco, com zilhões, bilhões de estrelas, de galáxias. Então, necessariamente, você vai inferir a possibilidade da existência de vida inteligente fora do nosso ambiente, do ambiente que conhecemos. E aí vem toda aquela, isso aí já vira religião, vem todas aquelas ideologias e ideias de que não apenas navegamos fisicamente através de um universo, estamos numa nave espacial, uma bola molhada, girando, mas isso aí também traz o fundamento de viagem da alma, que nós aqui decompomos nosso corpo e nossa alma vai transmigrar, às vezes até para outros planetas. E aí eles distorcem, como sempre, a palavra de Deus e dizem que quando Jesus Cristo disse: "Na casa do meu Pai há muitas moradas", que ele se referiu a esse tipo de possibilidade de haver outros mundos
ou outras esferas. Eles usam muito isso por causa dos pitagóricos. Esferas habitadas. Então eu vou ler aqui o começo desse salmo na versão na revista e atualizada. Edição revista e atualizada, que foi a primeira versão assim da Bíblia com a qual eu tive contato, né, em português. Depois vou ler em outra versão. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Bom, esse versículo primeiro aí está aí gravado, né, na lápide de Wernher von Braun, que foi um dos fundadores da NASA, e ele, né, foi trazido, ou levado da Alemanha até os Estados Unidos. Ele era nazista, o cientista que desenvolveu a V1 e a V2 para destruir lá Londres, né, jogar bomba lá, acabar com todo mundo. E pela Operação Paperclip ele foi levado até os Estados Unidos. E lá eles fundaram a NASA. E na lápide dele tem justamente esse verso, né, esse versículo. Os céus declaram a glória de Deus, ou proclamam, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele estava falando justamente a verdade, né, proclamando a verdade. Mesmo que na morte ali, ele quis dar glória a Deus, porque ele reconheceu, né, que existia algo muito além da sua pobre ciência heliocentrista. Quem sabe ele tenha se tornado aí um terraplanista e reconheceu a verdade da glória de Deus. Bom, aqui, né, nessa Bíblia, que é a Bíblia judaica, diz assim, eu vou dar uma pausa e volto logo, vou tomar uma aguinha ali. Viu? Nem deu para notar, né? Já voltei. Então, vou ler aqui na Bíblia hebraica, né? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento fala da obra de suas mãos. Vejam só. A prova, né, o firmamento, o domo, né? Tá aí. O domo é assim, ó, que recobre a terra, né? O domo recobre a terra. Então fala da obra de suas mãos. Cada dia expressa sua glória, né? Porque nós vemos o sol e a terra girar, né, acima de nossas cabeças, né? Cada dia expressa sua glória. Tem o luminar, o sol, né, iluminando localmente, né? Cada pedaço lá que lhe aprouve, ou é de sua competência iluminar, cada pedaço da terra, usando uma terminologia da geografia, cada paralelo, né? Cada momento ali em que ele está girando. Então,
cada dia expressa a sua glória. Cada dia tem a glória, a sua glória expressa essa glória de Deus. Porque os céus, então tem o dia e também a noite. E cada noite revela esse conhecimento. Veja só, né? Então, né, quando pensamos nesses céus, devemos pensar agora através da correta perspectiva de que estamos aqui fechados, protegidos por um domo, cuidados pelo nosso Pai Celeste, protegidos. E cada noite revela esse conhecimento, sem discurso, sem palavra, sem que sua voz seja ouvida. Então, é um testemunho silencioso do poder e da glória de Deus, de suas obras. E vejam só, sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra. Ao redor, o que a gente pensa? Né? Tem até aqui um CD em hebraico, vejam só. Está aqui. Então, em redor, né? Está aqui o disco. Então, o Sol, ele nasce, né? Como dizem. Então, ele tem o seu caminho, assim como a Lua. E essa mensagem ecoa ao redor de toda a terra. Os céus declaram a glória de Deus. É o firmamento, viu? É o domo, né? É esse céu, esse cristal que cobre a terra, né? Então, sua mensagem ecoa ao redor da terra. E suas palavras chegam até o fim do mundo. O fim do mundo, pessoal, é o limite. Então existe um limite que Deus colocou. Vejam só, está aqui bem expresso nessas palavras dos Salmos. Mas aí se você vai, né, se você lê isso como eu lia antigamente, com uma perspectiva da falsa ciência, desse heliocentrismo ridículo que dominou a mente da maioria da população, né, que estão aí como gado, né, estão aí andando sem nenhum propósito na vida, porque elas acham que estão aí perdidas em um espaço sideral, em um pálido e insignificante ponto azul, né? Então, você lendo dessa perspectiva do heliocentrismo, o que você vai entender? Que isso aqui é uma linguagem figurada de pessoas ignorantes que não conhecem nada a respeito de nada. É isso que eles querem incutir na mente de cada um de nós. Mas sabemos agora que isso é mentira, né? Que a verdade, que as escrituras expressam a realidade. Então fala assim, e suas palavras chegam até o fim do mundo. Neles estende o sol, que aparece como um noivo saindo da câmara nupcial, com o deleite de um atleta correndo sua trajetória. Então estamos imóveis, um disco imóvel, e a trajetória é do Sol. Né? Ele sai correndo a sua trajetória. Levanta de um lado do céu, circula até o outro lado, e nada escapa de seu calor. Vejam só, no heliocentrismo, né, temos aí o Sol, e aí tem Mercúrio, que está bem pertinho, está queimando, né? Tá lá, ó, suando, coitadinho. Aí tem
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Mas vejam só, aí tem lá aqueles que eles dizem que está distante do Sol e são planetas mais gelados, não sei o quê. Nada mais mentiroso. A palavra de Deus diz, nada escapa de seu calor. Nada o quê? Nada do que Deus criou aqui, né? Que a Terra é o maior objeto que existe, né? A palavra de Deus mesmo diz que é impossível saber o seu tamanho verdadeiro, né? Então eu acredito nisso. E tá aí. E nada escapa ao calor do Sol. Porque nós sabemos que o sistema da Terra plana é um sistema fechado, iluminado pelo Sol, que ilumina toda essa Terra, localmente, assim como a Lua, também localmente, espalha a sua luz durante o período chamado de noite, em que ela se encontra, nos locais em que ela se encontra. Bom, então é isso. Esse sistema tem prejudicado até mesmo a fé das pessoas, que começam a ver tudo como uma coisa mitológica. Mas nunca é tarde para que a nossa perspectiva seja transformada, para que vejamos o grande e real poder de Deus. Então nunca é tarde. Aí lembrei que tem um canal terraplanista que chama Acordei Tarde. E digo a vocês, nunca é tarde para se acordar. Fica a dica.